complicado é que eu estou fazendo a análise do arco da convicção enquanto eu estou fazendo esse vídeo aqui também. Então meio que eu provavelmente vou me repetir de algum jeito bem rápido. Mas podemos levar esse vídeo como a versão mais centralizada desse assunto, porque ele vai ser sobre religião e não vai ter nenhum comentário sobre como os músculos sexys do Guts estão bem desenhados. Não precisa ser nenhum gênio para ler Berserk e perceber que existem vários conceitos que se dirigem contra a Igreja Católica especificamente, como os demônios que o Guts caça se chamarem de apóstolos. E eles servem a mão de Deus, Deus com D minúsculo para deixar claro. Os vilões são padres e cruzados. O Grift, ele é o ser de luz, enquanto o Guts é o ser das trevas. Mas isso é o básico, é o fundamental, porque Berserk vai muito além, muito mais longe durante a história na hora de colocar a igreja de um lado e o espadachim negro de outro. No início da Era de Ouro, desde o princípio, Guts é colocado sem a religião em sua vida, pois ele é achado vivo debaixo de uma árvore de cadáveres, mas ninguém trata isso como um milagre, como uma dádiva divina, mas mais como um mau presságio, um mau agouro. Desde o princípio, Guts é colocado como uma âncora de azar, e azar é um conceito pagão, é uma superstição. A religião judaico-cristã não admite a ideia de azar. Tudo, na verdade, é a vontade de Deus agindo na sua vida. Até que jogos de apostas são pecados, sim, o seu tigrinho é heresia. Pare com isso, Jesus está triste com você. Sorte é algo que está muito relacionado à superstição, que possui na sua etimologia seu significado pejorativo, que quer dizer que basicamente é a fé errada, sabe? Muito do que entendemos como sendo superstições até hoje vieram ali da era medieval com ações da igreja contra certos grupos ou contra certas coisas que até que não fazem muito sentido, como por exemplo gatos pretos que foram assassinados em massa durante a era medieval, o que talvez tenha trazido um grande aumento no número de ratos e trazido a peste, mas deixa isso quieto, ó, talvez isso seja meio fake news do século XII. Mas essas perseguições a certos grupos aí que faziam certas práticas talvez de adivinhações ou talvez só de conhecimentos mais antigos ali sobre herbologia, que foram considerados bruxaria ali de povos mais antigos que viviam ali ainda. E até algumas coisas que entraram no imaginário popular porque a Igreja Católica de alguma forma disseminou elas na sociedade e na cultura. A astronomia até hoje é muito relacionado a magos e tudo mais, pois desde a antiguidade os árabes eles eram muito à frente no estudo da astronomia, pois eles sempre foram compostos por povos migratórios, né, que precisavam viajar pelo deserto e para isso era necessário olhar as estrelas, pois as dunas todos os dias mudavam. Duna, inclusive, livro muito bom, vou fazer um vídeo sobre depois. E aí por causa disso que na Bíblia, né, os 3 reis magos vão em direção ao menino Jesus seguindo as estrelas também, mas depois a astronomia foi associada a ideias heréticas aí, e a bruxaria e tudo mais também, porque o negócio é queimar a gente na fogueira, tá entendendo? Então muitas das coisas que nós temos como percepção sobre o que é magia e bruxaria foram articulados pela igreja, e se você reparar bem, todo esse lado pagão que temos, ciganos que durante a Idade Média e posteriormente foram considerados bruxos, mas o lado árabe do mundo é literalmente o que está acontecendo em Berserk agora, onde os bruxos de Alfenheim, que agora estão desesperadamente atrás do Minha Casa Minha Vida, se aliando aos Kushans, que também fazem magia, e eles estão se preparando para uma guerra contra a Falcônia, que é liderada pelo Fento, um membro da mão de Deus que conquistou as pessoas graças a presságios de uma fé antiga extremamente remanescentes da fé católica na vida real. E podemos chegar a uma conclusão, já que Berserk não é uma história antirreligiosa. Talvez seja se você for extremamente evangélico e bundão e desmerece a fé dos outros, mas sim uma história sobre paganismo versus cristianismo. E eu cheguei nessa conclusão rápido demais, não deu nem 8 minutos e 1 segundo para eu tirar no máximo de monetização possível, então eu vou ter que entrar mais a fundo em detalhes mais importantes para embasar melhor isso aí que eu acabei de dizer. Uma vez eu fiz uma piada no canal sobre Vinland Saga ser um mangá que um cristão não pode ler porque tem um personagem trans nele, e eu realmente fiquei surpreso com a quantidade de gente que ficou sensível com esse comentário. Tipo, não é porque você reza um Pai Nosso antes de dormir que a piada é sobre você. O comentário é pra quem é radical, e se você não é, beleza, não é sobre você. Eu tô falando isso porque qualquer piada sobre pastor evangélico avarento ou sobre a igreja católica opressora de 1000 anos atrás não é um ataque à sua fé, é uma crítica à instituição, às pessoas que fazem parte da igreja de modo genérico. E eu tô falando isso para evitar comentários sérios do tipo, o Rorococa é ateu, ele falou que padre come bunda de neném. Voltando ao Guts, desde cedo ele nunca teve acesso à Santa Sé, ao falcanismo, ao griftismo, sei lá qual é o nome dessa religião, e ele cresceu apenas com a noção das batalhas, né? Ele só passou a comentar sobre religião depois que ele conheceu a mão de Deus em pessoa e passou a testar a fraude da fé de pessoas como a Farnese, que usava a religião para ganhos próprios, inclusive como uma desculpa para ela sentir prazer carnal.
no seu martírio à la Opus Dei, pois ela gostava do slap, além de alimentar também o seu sadismo piromântico, pois a Santa Sé condena à fogueira tudo o que é contra os ideais deles e eles consideram como pagão. Isso tudo é algo orquestrado pela mão de Deus para ser dessa maneira por milhares de anos. Eles dominaram a fé humana com a intenção de fazer com que o Falcão se tornasse o seu falso messias da humanidade, tirando deles a real compreensão do espiritual do mundo, que é o que os bruxos como a Shirk vivem, e vários elementos dessa agora fé pagã foram corrompidos pela Santa Sé, de modo que as pessoas ainda rezam nos mesmos locais que agora são igrejas de pedra gelada, onde antes eram altares aos espíritos que comandam a terra, o ar e a natureza. Cantam os mesmos hinos para as supostas mesmas entidades, mas tudo isso com seus significados originais completamente esvaídos, o que tira todo o poder desses elementos, pois em Berserk a fé das pessoas é muito importante. A ideia do mal é o que temos de mais próximo de um deus mesmo, só que não, porque ele não é um deus como conhecemos de ideias cristãs de verdade. Ele não é o criador de nada. Na realidade, ele foi criado pelas pessoas, pois elas terem a necessidade de culpar uma força maior pelo infortúnio delas. Ou seja, a mão de Deus, a ideia do mal e os apóstolos e até a causalidade não são naturais desse mundo. Eles não deveriam existir. E por isso que tudo relacionado a eles parece ser uma afronta à natureza. Eles manipulam o espaço e o tempo como se não fosse nada, mudam a biologia, alteram a flora e a fauna, unem realidades, tudo relacionado a eles não é o certo, não é o natural. Acho que é bom lembrar que o Kentaro Miura era japonês, então ele enxerga o catolicismo europeu com uma distância dele, mas como uma ambientação para a história, igual um brasileiro enxerga o hinduísmo enquanto escreve uma história sobre a Índia. E essa ideia sobre a ideia do mal, irônico, está muito mais interligada à filosofia do consciente coletivo japonês que vemos em infinitas mídias de lá, pois o Japão ele é um país coletivista ao invés de individualista, ou seja, o bem maior é mais importante do que o seu pessoal. Por isso você tem que dar o seu melhor para que você não desaponte as pessoas ao seu redor. Talvez a ideia do mal tenha sido meio deixada de lado na história, pois ela deixava muito claro o pensamento do autor sobre a crença de que se acreditarmos na maldade do homem, então ela é real. Que talvez a saída para tudo isso seja uma atitude positiva, talvez? Se a crença no mal criou o mal, quem sabe a crença no bem cria o bem. Iria ser irônico que se o que acabasse com a mão de Deus fosse a fé que o Griffith deu à humanidade, de um salvador benevolente. Não sei se a criação de uma ideia do bem desse jeito mataria o Griffith, mas com certeza acabaria com a parte que mais odiamos dele, o Fento. Matando a pessoa que antes conhecíamos como Griffith e o anjo Fento, e substituindo ele por uma versão idealizada que as outras pessoas enxergam o Griffith por ser mesmo, como se ele fosse substituído. Tipo aquela novela da Globo Clone que o Murilo Benício interpreta 3 personagens diferentes e um deles sendo, pasmem, o clone. Mais uma teoria aí do Rorokoka pro final de Berserk. Moral da história, acredite em Jesus que ele vai ser real na sua vida. E não pensa no diabo que ele aparece. E eu não preciso falar do Morguz nesse vídeo aqui, porque todo o assunto sobre ele vai ficar para o próximo vídeo da análise do Arco da Convicção, que vai ficar provavelmente para uma próxima análise, porque a próxima mesmo vai ser só da parte ali das Crenças Perdidas, porque eu gosto de dinheiro. Mas não, é porque eu não consigo fazer o arco inteiro assim desse jeito, sei lá, eu tenho muita coisa para falar só dessa pequena parte aí das Crenças Perdidas por algum motivo, talvez seja burrice artificial minha, e eu simplesmente não consiga separar bem ali o que eu quero dizer sobre as coisas, mas enfim, em geral eu quero comentar bastante coisa sobre essa parte específica, então o Arco da Convicção vai estar separado lá. Eu explico isso no próximo vídeo, não sei porque eu tô falando isso aqui, é literalmente um repeteco, tô louco. Também acho que é importante dar algumas ressalvas aqui de partes épicas do mangá, porque eu falei de um jeito durante esse vídeo aqui, como se o paganismo, a magia épica dos espíritos e tudo mais, fosse sempre retratado na história como algo super legal, e aí a igreja, ela é algo super paia, sendo que durante o Arco da Convicção mesmo, aí temos uma parte onde as pessoas ali, né, sob a sombra da igreja, né, literalmente a Torre da Convicção, elas secretamente estavam fazendo ali rituais pagões e cultuando o capeta, bebendo sopa de criança, beijando a tromba de Satanás, literalmente. Mas a gente pode ver que isso não tem necessariamente a ver com o que eu tava falando ali, porque eu tava falando sobre os espíritos da
terra, a parte da shirk mesmo, da magia, né? E não, sei lá, o paganismo das pessoas só querendo meter o loucaço ali, porque escondidinho no segredo é mais gostoso, né, guys? Já que essas pessoas estão adorando os anjos da mão de Deus de qualquer jeito e elas só estão fazendo isso aí porque estão escapando da opressão da igreja lá, que gosta de ficar punindo os outros por qualquer coisa, né? E uma grande desculpa do Kentaro Miura para colocar sífilis na história. Lembrando, rapaziada, que eu não sou teólogo, filósofo, eu sou apenas uma capivara, tá entendendo? Então, se você tiver percebido algum erro ali no que eu disse durante esse vídeo aqui, que é um vídeo que eu estou preocupado pelo fato de falar sobre religião e as pessoas sempre ficam meio ansiosas quando fala de futebol, religião e política, então, por favor, se você tiver as informações épicas aí, se sinta à vontade em comentar na seção de comentários abaixo e ter o seu momento de high ground moral sobre minha pessoa e se sentir muito feliz enquanto escreve um texto demasiado de grande para passar uma informação que outrora seria simples. E eu não sei porque eu usei essas palavras. Eu só sei que provavelmente a maior mancada que eu vou ter feito foi na hora de falar da novela O Clone, que eu não tenho certeza se esse cara aqui é o clone. Por favor, suscreva-se no canal, compartilha, deixa o like se você gostou. Faça como o Teles, o Chris Henry, que se tornaram membros do nosso belo canal e ganhe acesso a coisas incríveis como vídeos antes de todo mundo, acesso a emojis e chats na live e tudo mais e que você pode imaginar, além de lives únicas de vez em quando. E também um obrigado especial aí ao Forgatsu por ter se tornado um capivarão. E eu acho que é isso por enquanto. Alfalfa. So, you're the punk I've heard about.